E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será o meu primeiro aí falando da Loteca 1191, loteca que vai correr no final de semana, e temos que ter muita atenção nesses jogos aí, porque os próximos dos times brasileiros aí é Copa Sul-Americana e Libertadores, hein? Nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, trago boas informações aqui para ajudar a melhorar aí nos seus palpites e assim a gente ficar mais próximo aí dos 14 pontos. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, porque quando você faz isso ajuda demais. Curta, compartilhe e deixa também suas informações. Sei que não é possível falar tudo aqui no vídeo, mas as informações que são deixadas aí no comentário ajuda bastante. Agradeço muito aí pelo apoio de vocês. Agora, sem enrolação, vamos aqui então falar da Loteca 1191, primeiro vídeo. E olha o primeiro jogo, hein? Palmeiras e Flamengo. Que jogo esse daqui, hein? O que eu trago aqui de informação do jogo 1, que o último jogo aí do Palmeiras, jogando fora de casa, venceu o Bragantino por 2-1, em casa na Libertadores venceu o Bolívar por 2-0 e em casa no Brasileirão venceu o São Paulo por 1-0. O Flamengo tá vindo de um empate contra o Botafogo, mando de campo era do Flamengo, pela Libertadores venceu a LDU em casa por 2-0 e mais um jogo em casa contra o Bahia, um jogo bem difícil, venceu por 1-0. Classificação do campeonato, olha só como é que tá. Palmeiras, líder com 22 pontos em 9 jogos, são 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Olha a sequência aí do desempenho do Palmeiras, hein? E o Flamengo também não deixa por menos, né? Segundo colocado, com 18 pontos em 9 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Atenção aí pro próximo jogo do Palmeiras, será pela Libertadores contra o Sporting Cristal, mas lembrando que o Palmeiras já está classificado e ele é o líder geral aí da Libertadores da América, então praticamente esse jogo aqui para o Palmeiras, né, não significa nada. Já o Flamengo tem um jogo muito importante, precisa vencer o Táchira. A única coisa boa é que o Táchira, se eu não me engano, é o pior time aí do grupo. Teoricamente não é um jogo difícil para o Flamengo, né? Mas entra emoção, a pressão aí dos torcedores, então é um jogo que o Flamengo precisa tomar cuidado. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Palmeiras, 6 empates e 6 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi no mês 8 de 2024 na casa do Flamengo, empate em 1-1. Antes disso, no mesmo mês, só que pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu por 1-0 em casa. Como eu disse, né? Nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos. Sinceramente, essa partida aqui cabe um triplo. Se você tiver condições, eu jogaria. Mas aqui eu tô indo de duplo, eu tô indo de Palmeiras e empate. Eu tô indo de Palmeiras porque tô acreditando que o Palmeiras sim vai vir com força máxima, né, para garantir essa liderança aqui do Brasileirão. É um confronto direto e o Flamengo pode ser que poupe alguns titulares, né, porque tem esse jogo muito importante aí contra o Táchira. Jogo 2, São Paulo e Mirassol. Último jogo do São Paulo, jogando em casa, venceu o Grêmio por 2-1. Outro jogo em casa na Libertadores, empate com o Libertad em 1-1. E contra o Palmeiras fora de casa, perdeu por 1-0. O Mirassol tá vindo de um empate fora de casa contra o Internacional em 1-1. Em casa venceu o Corinthians por 2-1 e fora de casa perdeu para o Bragantino por 1-0. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o 11º colocado com 12 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota. O Mirassol também é outro time que empata bastante. Ele é o 12º colocado com 11 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será pela Libertadores contra o Tajeres. Lembrando que o São Paulo já está classificado, né, para a próxima fase. E o Mirassol vai ter Brasileirão contra o Sport em casa. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o São Paulo, 3 empates e 2 vitórias para o Mirassol. O último jogo foi agora em fevereiro de 2025 pelo Campeonato Paulista. O São Paulo venceu por 4-1. Antes disso, em janeiro do ano passado, na casa do Mirassol, empate em 1-1. Bom, aqui o que eu tô levando em consideração esses confrontos entre eles, o São Paulo tem uma boa vantagem,
São Paulo é muito forte quando joga dentro de casa. Tá tranquilo aí na Libertadores, pode colocar um time mais forte para jogar contra o Mirassol. E pelo que vem jogando nos seus últimos jogos, eu tô indo seco no São Paulo. Lembrando, né, que o Mirassol também é um time que empata bastante, né? Mas eu vou deixar meus duplos para partidas que considero mais complicadas. Jogo 3, Fluminense e Vasco da Gama. Último jogo do Fluminense, jogando fora de casa, empatou com Juventude em 1-1. Em casa, pela Copa Sul-Americana, venceu a União Espanhola por 2-0. E fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2. O Vasco tá vindo de uma boa vitória em casa contra o Fortaleza por 3-0. Fora de casa, a Copa Sul-Americana perdeu para o Lanús por 1-0. E outro jogo fora de casa, perdeu para o Vitória da Bahia por 2-1. Classificação do campeonato, o Fluminense ele é o 7º colocado com 14 pontos. Em 9 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Vasco ele é o 13º colocado com 10 pontos. Em 9 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. No desempenho ali, antes dessa vitória do Fortaleza, estava bem ruim, hein? Os dois times aí terão Copa Sul-Americana. O Fluminense vai jogar em casa contra o Once Caldas e o Vasco vai jogar em casa contra o Melgar. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Fluminense, 5 empates e 4 vitórias para o Vasco. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025, o Vasco jogando em casa perdeu para o Fluminense por 2-1, e antes disso, no mês 8 de 2024 pelo Brasileirão, o Vasco venceu por 2-0 o Fluminense. Bom, nesse jogo aqui, a gente pode ver que é uma sequência bem ruim dos dois times, né? Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória para cada time. Nos confrontos, até que tá equilibrado, né? Uma vantagem para o Fluminense. E aqui, como se trata de um clássico, é uma partida difícil. Tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Fluminense e Vasco da Gama. Jogo 4, Atlético Mineiro e Corinthians. O último jogo aí do Atlético Mineiro, né, foi o clássico contra o Cruzeiro, um jogo muito pegado, 0-0. Antes disso, venceu o Caracas em casa por 3-1 e mais um jogo em casa venceu o Fluminense por 3-2. O Corinthians está vindo de uma vitória em cima do Santos por 1-0. Fora de casa pela Copa Sul-Americana venceu o Racing do Uruguai por 1-0 e um jogo fora de casa perdeu para o Mirassol por 2-1. Classificação do campeonato, Corinthians é o 8º colocado com 13 pontos, em 9 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Atlético Mineiro ele é o 9º colocado com 13 pontos, também com 9 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Atlético Mineiro é Copa Sul-Americana contra o Cienciano, e o Corinthians tem um jogo muito importante aí fora de casa contra o Huracan. Copa Sul-Americana também. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Atlético Mineiro, 3 empates, 4 vitórias para o Corinthians. O último jogo foi no mês 7 de 2024, na casa do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 e antes disso, no mês 4 de 2024, na casa do Corinthians, empate em 0-0. Aqui eu já tô acreditando que o Corinthians, né, vai poupar jogadores contra o Atlético Mineiro, né, porque tem esse jogo na Copa Sul-Americana que é muito importante. Conseguiu essa vitória suada em cima do Racing, mas lembrando, né, que o staff do Corinthians aí fala que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim eu tô indo de Atlético Mineiro e empate entre eles, acreditando que algumas peças podem ser poupadas contra o Atlético Mineiro. Jogo 5, Grêmio e Bahia. O último jogo aí do Grêmio perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-1. Pela Copa Sul-Americana em casa empatou com o Godoy Cruz em 1-1. E mais um jogo em casa contra o Bragantino, empate em 1-1. O Bahia tá vindo de um triunfo em cima do Vitória por 2-1. Na Libertadores perdeu para o Atlético Nacional fora de casa por 1-0. E outro jogo fora de casa perdeu para o Flamengo por 1-0. Classificação do campeonato, o Bahia ele é o 6º colocado com 15 pontos. Em 9 jogos tem 4 triunfos, 3 empates e 2 derrotas. E o Grêmio ele é o 17º colocado com 9 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será pela Copa Sul-Americana, em casa contra o Luquenho. E o Bahia terá um jogo aí que é muito importante contra o Internacional, valendo vaga para a próxima fase da Libertadores. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Grêmio, 4 empates e 4 vitórias para o Bahia. O último jogo, mês 8 de 2024, na casa do Grêmio, o Bahia teve um triunfo aí de 2-0. E no mês 4 de 2024, na casa do Bahia, outro triunfo por 1-0. Bom, aqui também tô acreditando fortemente aí que o Bahia vai vir com um time misto.
ou se bobear reserva, né? Porque esse jogo contra o Internacional é o mais importante do ano e o Grêmio, ele não tá numa boa fase, né? A gente pode ver ali no desempenho que nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, e essa vitória, se eu não me engano, ainda foi em cima do Santos, né? Um time que tá muito mal no campeonato. Deve enfrentar o Bahia, que vai vir com time reserva, tô acreditando, né? Mesmo assim, pela fase do Grêmio, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 6, Sport e Internacional. O que eu trago aqui de informação é que o último jogo do Sport fora de casa perdeu para o Ceará por 2-0, em casa derrota para o Cruzeiro por 4-0 e fora de casa outra derrota para o Fluminense por 2-1. Internacional tá vindo de um empate em casa com o Mirassol em 1-1, fora de casa venceu o Nacional pela Libertadores por 2-0 e pelo Brasileirão fora de casa perdeu para o Botafogo por 4-0. Classificação do campeonato, o Internacional também não tá numa boa fase, né? É o 15º colocado com 10 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E o Sport, ele é o 20º colocado com 2 pontos. Em 9 jogos não tem nenhuma vitória, 2 empates e 7 derrotas. Olha o desempenho dos dois times, hein? Próximo jogo aí do Sport será fora de casa contra o Mirassol, jogo bem difícil. E o Internacional, né, como a gente viu ali no confronto anterior, vai enfrentar o Bahia em casa, Libertadores, jogo do ano aí para as duas equipes, né? Praticamente uma final para eles. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Sport, 5 empates e 6 vitórias para o Internacional. O último jogo no mês 9 de 2021, na casa do Sport, o Internacional venceu por 1-0 e no mesmo ano, só que no mês 5, na casa do Internacional, empate em 2-2. Aqui também tô acreditando que o Internacional vai vir com um time muito reserva, só que o Sport é um time que não vem vencendo, não vem convencendo também, né, jogando muito mal. É um palpite bem difícil, né, por causa desse jogo da Libertadores. E aqui eu tô indo seco no empate também entre eles, acreditando aí que o Internacional vai vir com um time reserva. Mesmo assim, tô acreditando num pontinho aí que o Internacional vai conseguir contra o Sport. Jogo 7, Liverpool e Crystal Palace. Último jogo aí do Liverpool, perdeu para o Brighton, fora de casa por 3-2, em casa empatou com o Arsenal em 2-2 e fora de casa perdeu para o Chelsea 3-1. O Crystal Palace, né, Copa da Inglaterra, foi campeão em cima do Manchester City, venceu por 1-0. Antes disso, venceu o Tottenham por 2-0 no campeonato inglês e em casa, um jogo bem difícil, né, mas empatou em 1-1 com o Forest. Classificação do campeonato, o Liverpool, né, ele é o primeiro, já é campeão, tem 37 jogos, 83 pontos, 25 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O Crystal Palace, ele é o 12º colocado com 36 jogos, tem 49 pontos, 12 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Lembrando, né, que com essa vitória na Copa da Inglaterra, o Crystal Palace, ele conseguiu uma vaga para a Liga dos Campeões. Então o Crystal Palace aí também tá com muita moral. É o último jogo para eles, né? Não haverá mais jogos. Tanto que a gente pode ver aqui que o próximo jogo do Liverpool será no dia 26/7, um amistoso contra o Milan. E o Crystal Palace não tem nenhum jogo marcado, por enquanto. Últimos confrontos entre eles, 12 vitórias para o Liverpool, 2 empates e 1 vitória para o Crystal Palace. O último jogo foi no mês 10 de 2024, na casa do Crystal Palace, o Liverpool venceu por 1-0 e no mês 4 de 2024, quando o jogo foi na casa do Liverpool, foi o Crystal Palace que venceu por 1-0. Bom, Crystal Palace é, né, um time que vem jogando muito bem, teve todas as suas forças aí voltadas, né, para a Copa da Inglaterra. Foi o primeiro título, né, da sua história em cima do Manchester City. Esse jogo contra o Liverpool, né, sinceramente é um amistoso entre eles, né, porque o Liverpool é campeão e o Crystal Palace não almeja mais nada no campeonato inglês. Aqui eu tô indo seco no Liverpool, mas por esse histórico aqui de 12 vitórias, apenas uma vitória do Crystal Palace, né, e o Liverpool ainda vai estar jogando em casa. Jogo 8, Nottingham Forest e Chelsea. Aqui sim, hein? É um jogo valendo vaga na Liga dos Campeões, um jogo bem interessante de se assistir, hein? O último jogo do Forest venceu o West Ham fora de casa por 2-1. Em casa, empatou com o Leicester em 2-2 e fora de casa empatou com o Crystal Palace em 1-1. Já o Chelsea, em casa venceu o Manchester United por 1-0, fora de casa perdeu para o Newcastle por 2-0, pela Conference League em casa venceu esse time aí, ó,
Que nomezinho difícil, hein? Eu acredito que seja Djurgården. A vitória foi por 1-0. Classificação do campeonato inglês, o Chelsea, ele é o quarto colocado com 37 jogos, tem 66 pontos, 19 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. E o Forest, ele é o sétimo colocado com 37 jogos, tem 65 pontos, 19 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Se você pegar a tabela do campeonato inglês, tem vários times aí que estão com 66, 65. Essa briga vai ser boa na última rodada, hein? Por essas vagas na Liga dos Campeões. Próximo jogo aí do Forest não haverá, vão entrar de férias. E o Chelsea ainda vai ter um jogo aí pela Conference League, a final contra o Real Betis. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Forest, 3 empates e 4 vitórias para o Chelsea. O último jogo foi no mês 10 de 2024 na casa do Chelsea, empate em 1-1. E no mês 5 de 2024 na casa do Forest, foi o Chelsea que venceu por 3-2. Bom, essa partida aqui é uma partida que essa tá valendo. Essa tá valendo alguma coisa. É um jogo bem difícil. Aqui eu tô levando muito em consideração o histórico dos confrontos entre eles. O Nottingham Forest é um time que vem dando muito trabalho para os grandes, né? Na Inglaterra não é à toa que tá brigando aí por vaga na Liga dos Campeões. Só que aqui eu tô indo seco no Chelsea. Se você tiver costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles, porque a gente pode ver ali que nos últimos jogos, né, placares bem apertados entre eles, né? Jogo 9, Fulham e Manchester City. Um jogo que vale muito aí para o Manchester City também, hein? O último jogo do Fulham, fora de casa venceu o Brentford por 3-2. Em casa perdeu para o Everton por 3-1. E fora de casa perdeu para o Aston Villa por 1-0. O Manchester City, né, tá vindo dessa derrota na Copa da Inglaterra fora de casa por 1-0. Apesar de o estádio estar dividido com as torcidas, né? Mais um jogo aqui fora de casa, só que pelo campeonato inglês, empate com o Southampton em 0-0 e jogando em casa 1-0 em cima dos Wolves. Temporada aqui para se esquecer do Manchester City, né? Classificação do campeonato, o Manchester City ele é o sexto colocado com 36 jogos, tem 65 pontos, 19 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Até que é um bom desempenho aí do City, né, nos últimos 5 jogos. O Fulham, ele é o décimo colocado com 37 jogos, tem 54 pontos, 15 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Próximo jogo do Fulham e do City não haverá, último jogo aí do campeonato inglês, então não tem nada previsto. Últimos confrontos entre eles, olha isso, hein? Nenhuma vitória do Fulham, nenhum empate e 15 vitórias do Manchester City. O último jogo no mês 10 de 2024, na casa do City, vitória por 3-2 do Manchester City. E no mês 5 de 2024, quando o City foi visitar o Fulham, 4-0 para o Manchester City. Muito difícil ignorar esses últimos confrontos entre eles. Como eu disse, para o Manchester City é uma final, tá brigando com vários times aí por vagas na Liga dos Campeões, e aqui nesse palpite eu tô indo seco no Manchester City. Se perder para o Fulham, fica complicado, hein? Jogo 10, Manchester United e Aston Villa. Último jogo aí do Manchester United, perdeu para o Chelsea por 1-0. Em casa perdeu para o West Ham por 2-0. E na Liga Europa venceu o Athletic de Bilbao por 4-1 em casa. O Aston Villa, ele tá vindo de vitória em casa em cima do Tottenham por 2-0. Fora de casa venceu o Bournemouth por 1-0. E em casa venceu o Fulham por 1-0. Classificação do campeonato inglês. Olha aí o Aston Villa também com 66 pontos, hein? O Aston Villa ele é o quinto colocado com 37 jogos, tem 66 pontos, 19 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Boa sequência aí nos seus últimos jogos, né? E é outro time que tá brigando por vaga na Liga dos Campeões. O United, né? Ele não almeja mais nada. Lembrando que o United vai ter um jogo agora no meio de semana, que é a final da Liga Europa. Então, como ele não vai ser rebaixado, não tá brigando por vaga de nada, né? O Manchester United ele é o 16º com 37 jogos, tem 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. Em que campanha ruim 2025 aí para o Manchester United. Próximo jogo aí do Manchester United, tá previsto aí um amistoso pro dia 30 contra o Hong Kong, fora de casa. E o Aston Villa só vai jogar no dia 16/7, amistoso também contra o Al Sadd, fora de casa. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Manchester United, 4 empates, 3 vitórias para o Aston Villa. O último jogo no mês 10 de 2024,
na casa do Aston Villa, empate em 0-0. E quando o jogo foi na casa do Manchester United, no fevereiro de 2024, vitória do Manchester United por 2-1. Bom, para o Aston Villa vai ser uma final. Para o Manchester United, né, vai depender de como vai ser esse jogo aí no meio de semana, né? Se for campeão da Liga Europa, acredito que vai vir jogar aí no chinelinho, né, contra o Aston Villa. Mais ainda, né, porque não tem como piorar mais que isso, né, o Manchester United. E aqui, acreditando que o Aston Villa vai dar a vida nessa partida, eu tô indo de empate e vitória do Aston Villa. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedad. O último jogo do Real Madrid venceu Sevilha por 2-0, fora de casa. Em casa venceu Mallorca por 2-1. E pelo Campeonato Espanhol, um super jogo, né? Perdeu para o Barcelona por 4-3 fora de casa, né? E disse adeus aí ao Campeonato Espanhol. A Real Sociedad tá vindo de uma vitória em cima do Girona por 3-2. Em casa, perdeu para o Celta de Vigo por 1-0. E fora de casa, perdeu para o Atlético de Madrid por 4-0. Classificação do campeonato, o Real Madrid é o segundo colocado com 37 jogos, tem 81 pontos, 25 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, já está classificado aí para a Liga dos Campeões. E a Real Sociedad é a 11ª colocada com 37 jogos, tem 46 pontos, 13 vitórias, 7 empates e 17 derrotas. Próximo jogo aí do Real Madrid que não vai ter férias, né? Vai jogar aí o Mundial de Clubes, seu primeiro jogo é contra o Al Hilal. Acredito que vai ser muito bom esse campeonato, viu? Gostei muito desse formato, né? Porque são mais clubes, é como se fosse um Mundial, só que de clubes, o óbvio, né? E a Real Sociedad aqui não tem jogo previsto, né? Se contra o Real Madrid será o último da temporada. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Real Madrid, 4 empates e 3 vitórias para a Real Sociedad. O último confronto foi no mês 4 de 2025 pela Copa do Rei. Real Madrid e Real Sociedad empataram em 4-4 na casa do Real Madrid. E antes disso, pela Copa do Rei, em fevereiro de 2025, na casa da Real Sociedad, o Real Madrid venceu por 1-0. Bom, é a despedida do Ancelotti, ele está a caminho aí do Brasil. Tô acreditando, né, que os jogadores querem terminar essa temporada aí com uma vitória, né? E também dá essa vitória aí para o Carleto. Vai estar jogando em casa. A previsão aí que o novo treinador vai ser o Xavi Alonso, né? Baita treinador, jovem, muitas ideias boas. Se vier para o Real Madrid, tem tudo aí para ficar anos no Real Madrid, né? E aqui no meu palpite, eu tô indo seco no Real Madrid. Lembrando que a Real Sociedad geralmente gosta de complicar a vida aí para o Real Madrid, né? Olha o último jogo aí que foi 4-4 entre eles. Jogo 12, Atlético de Bilbao e Barcelona. Último jogo aí do Atlético, fora de casa venceu o Valência por 1-0. Outro jogo fora de casa venceu o Getafe por 2-0. E em casa venceu o Alavés por 1-0. O Barcelona perdeu para o Villarreal em casa por 3-2. Fora de casa venceu o Espanhol por 2-0, né? E se consagrou campeão. E em casa venceu o Real Madrid por 4-3. Classificação do campeonato. Barcelona campeão, né? Líder. 37 jogos com 85 pontos, 27 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Atlético de Bilbao, ele é o quarto colocado, mas já está classificado aí para a Liga dos Campeões. Em 37 jogos tem 70 pontos, 19 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético de Bilbao e do Barcelona não haverá, é o último jogo aí da temporada. E aqui nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Atlético de Bilbao, 2 empates e 9 vitórias para o Barcelona. O último jogo foi em janeiro agora de 2025 pela Supercopa da Espanha. Barcelona venceu por 2-0 essa partida. E no mês 8 de 2024, Barcelona jogando em casa venceu por 2-1. Bom, é um jogo aí para as duas equipes de despedida da temporada, né? Acredito que com os dois aí se sentindo, pelo menos no Campeonato Espanhol, dever cumprido. Atlético de Bilbao classificado para a Liga dos Campeões, Barcelona campeão. Acredito que vai ser um bom jogo, né? Se os irmãos Williams jogar, Yamal, Rafinha, tem tudo para ser um bom jogo. Eu tô indo seco no Barcelona, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, devido aos bons jogos aí do Atlético de Bilbao nas suas últimas partidas, né? Eu colocarei um empate também entre eles. Jogo 13,
Fortaleza e Cruzeiro. O último jogo aí do Fortaleza perdeu para o Vasco por 3-0. Em casa na Libertadores empatou com o Bucaramanga. E outro jogo em casa venceu o Juventude por 5-0. O Cruzeiro tá vindo de um empate em casa contra o Atlético Mineiro. Em casa pela Copa Sul-Americana venceu o Palestino por 2-1. E fora de casa venceu o Sport por 4-0. Classificação do campeonato: o Cruzeiro ele é o terceiro colocado com 17 pontos. Em 9 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Boa campanha aqui do Cruzeiro no Brasileirão. O Fortaleza ele é o 14º colocado com 10 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza, um jogo decisivo contra o Racing, fora de casa, super jogo e dificílimo para o Fortaleza. Precisa vencer, né, para continuar sonhando aí com a Libertadores. E o Cruzeiro vai ter um jogo em casa contra o União, Copa Sul-Americana. Lembrando que o Cruzeiro já está desclassificado da Copa Sul-Americana, né? Então é um jogo que não vale de nada. Últimos confrontos entre eles: 3 vitórias para o Fortaleza, 2 empates e 1 vitória para o Cruzeiro. O último jogo no mês 8 de 2024, na casa do Cruzeiro, o Fortaleza venceu por 2-1. E no mês 4 de 2024, quando o jogo foi na casa do Fortaleza, empate entre eles em 1-1. Bom, o Cruzeiro tá jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, pelo menos tá se mostrando um time bem competitivo, tá se acertando, e aqui eu tô levando muito em consideração esse jogo do Racing contra o Fortaleza. Mesmo o Fortaleza jogando em casa, eu tô acreditando que vai colocar um time reserva para jogar contra o Cruzeiro. E pelo que o Cruzeiro vem jogando, tô acreditando mais na vitória do Cruzeiro. Por esse motivo eu tô indo seco, mas aqui é uma outra partida que cabe um duplo, né, no empate, aí imaginando que o Cruzeiro venha com o time titular e o Fortaleza com o time reserva, né? Jogo 14, Vitória da Bahia e Santos, hein? Que jogo complicado esse daqui. O Vitória tá vindo de uma derrota aí no Bavi, 2-1. Antes disso, pela Copa Sul-Americana, venceu fora de casa o Cerro Largo e em casa venceu o Vasco por 2-1. O Santos tá vindo de uma derrota para o Corinthians por 1-0. Em casa empatou com o Ceará em 0-0 e fora de casa perdeu para o Grêmio por 1-0. Classificação do campeonato: o Vitória ele é o 16º colocado com 9 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E o Santos ele é o 19º colocado com 5 pontos. Em 9 jogos tem apenas 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. Se a gente olhar ali o desempenho dos dois times, bem ruim, hein? Próximo jogo do Vitória será fora de casa, Copa Sul-Americana contra o Católica, e o Santos ele terá um amistoso contra o RB Leipzig. Acredito que devido ao Mundial, né, deve parar tudo, e para o Santos não ficar parado ali já vai emendar um amistoso, né? Últimos confrontos entre eles: 3 vitórias para o Vitória, 2 empates e 10 vitórias para o Santos. O último confronto entre eles, 2018, na casa do Vitória, o Santos venceu por 1-0, e no mesmo ano, quando o jogo foi na casa do Santos, o Santos venceu por 5-2. Bom, tô considerando um jogo extremamente complicado, mesmo o Vitória tendo Copa Sul-Americana. Tô acreditando que vai vir com um time forte aí para enfrentar o Santos, né, devido à situação que também se encontra aí no Brasileirão. Tá muito próximo ali da zona de rebaixamento. E como o confronto é contra um adversário direto, né, tô acreditando que venha com força máxima. Mesmo assim, deixei meu último duplo para essa partida. Tô levando em consideração o Vitória jogando em casa. Tô indo de vitória e empate entre eles. Mesmo o Santos ali nos confrontos tendo mais vitórias, não tá dando, né, para acreditar muito no time do Santos, né? Fez uma boa partida aí o primeiro tempo contra o Corinthians, mas não marcou os gols, né? E aí complicou. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da Loteca 1191, Loteca final de semana. Jogos bem interessantes, bons de se assistir. Campeonato inglês aí vai pegar fogo na última rodada aí para ver quem é que vai ficar com essas vagas. Tem Palmeiras e Flamengo, Fluminense e Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians, muitos jogos aqui interessantes. Espero que você tenha gostado aqui das informações para conhecer melhor os confrontos aqui da grade. Se você gostou e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe. Sempre tem novidades aqui no canal que vai te ajudar aí nas suas apostas. Em breve, né, um novo vídeo aí sobre a Loteca 1191. Vamos aguardar aí o resultado oficial da Loteca 1190, que vai começar, né, os jogos dessa grade meio de semana. E é isso, desejo muita sorte para todo mundo aí nas duas lotecas e espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!